Boa noite. Bom, hoje daremos continuidade ao livro Paulo Estevam, segundo capítulo, Lágrimas e Sacrifícios. Nós vimos no término do capítulo anterior que Abigail, Jesiel e seu pai haviam sido presos pelos guardas de Licínio por conta de um incêndio, que o velho senhor havia praticado na propriedade do questor. Na prisão, enquanto o pai ele não conseguia ficar em pé, então ele precisou dormir, ele precisou descansar por conta da idade, dos fatos, os dois irmãos eles ficavam refletindo sobre o que estava acontecendo. Lembrando que os dois eram espíritos já diferenciados, de uma hierarquia maior. Comentam sobre a última leitura feita em casa, quando eles fazem a oração, a abertura do livro, quando o conselho que este livro dá para que o pai não faça, não vá até o legado e ele vai, então tem muito detalhe. E eles vão refletindo sobre o que está acontecendo com eles. Em nenhum momento os dois ficam agastados, ou ficam incomodados, ficam raivosos ou tristes com a reação que o pai teve. Na verdade, eles compreendem tudo o que aconteceu. E Gesiel mais ainda, por conta da sua maturidade. Ele, na cabeça dele e conforme o conhecimento que ele tem, o que está acontecendo com eles é para que eles pratiquem a redenção. Então, são provas, E devem passar por isso bem. E Abigail deixa um apontamento assim. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador, e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bom deve ser a flor ou fruto que o céu nos pede. Então, ou seja, nós temos a chance de praticar o bem ou praticar o mal, de entrar por um caminho ou pelo outro, e essas escolhas somos nós que fazemos. E no decorrer deste segundo capítulo, eles vão fazendo esses apontamentos, de que nós devemos passar pelas nossas provações com outro olhar, pelas expiações também. E deixar mais fácil, um pouco a nossa vida aqui, a nossa existência. Porque nós vamos passar, tá? Nós cometemos os nossos erros no passado, cometemos os nossos erros no presente e temos que arcar com as consequências, Agora a questão é como se faz isso? Nós podemos passar por isso muito bem ou muito mal, Então, a forma como a gente entende o nosso próprio sofrimento e o sofrimento do outro, tem a ver com a nossa evolução espiritual e tem a ver com a aquisição de conhecimento. Então, a gente está sempre, tem sempre que estar buscando mais conhecimento, Mas principalmente e acima disso, a gente tem que estar buscando melhorar a nossa moral. Bom, continuando. Em determinado momento ela pergunta assim: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? E o irmão responde: suponho que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso
que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas. E é isso, né? O próprio Cristo veio dar o exemplo, mas precisou passar por uma série de problemas, né? Para que a gente entendesse quem ele realmente era, por conta da nossa ignorância. Então, muitas vezes, a gente precisa falar a língua que o outro entende. Isso não quer dizer que nós estejamos no mesmo patamar de moral ou de conhecimento, no mesmo patamar evolutivo que esta pessoa, mas que estamos tentando atingi-la. Como a gente faz quando a gente fala com uma criança, né? Eu posso falar, eu devo falar o mesmo assunto com uma criança, com um adolescente e com um adulto e com um idoso de forma diferente. Porque a compreensão sobre aquele mesmo assunto é diferente. Então, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Então, é um outro nível de evolução. Né? Não adianta eu querer chegar para o meu filho de 2 anos e contar para ele como nascem os bebês, por exemplo. Ele não vai entender, né? Então, existe uma outra forma de se fazer isso. Mesma coisa, Deus fez conosco, né? Então, ele foi mandando os profetas, nós tivemos Moisés, nós tivemos o Cristo, nós tivemos os apóstolos, nós tivemos João, nós tivemos uma série de exemplos antes de chegar a todas essas doutrinas que nós temos e religiões que nós temos por aí. Então, naquela época não era diferente. Alguns pagavam, mas para servir de exemplo para outros. Bom, vamos lá. Então, seguindo aqui o capítulo, no meio da conversa, Gesiel fala para Abigail que ele vai assumir a culpa do pai na frente do questor, para que não façam nada, né, com o pai por conta da idade e tal. Ele vai assumir que foi ele que incendiou a propriedade do questor. Ela fica com medo de matarem ele ou de fazer alguma outra coisa, e a única coisa que ele fala: Deus nos protegerá, né? E mesmo se acontecer essa fatalidade, ele pede a ela que continue, né? Que continue confiando, que continue no mesmo caminho, né? Que não se perca, porque ela era muito jovem, né? E muito bonita. Então era fácil de cair. Bom, depois que o dia amanhece, eles são chamados então à frente do questor numa sala de tortura. E aquilo deixa os três bastante assustados. Mas sem muita demora, o questor chama Yosef, o velho, né, o velho senhor, e já coloca a punição em cima dele por conta do crime que ele cometeu de incendiar. Porque apesar dele achar que ninguém estava vendo, estavam vendo, né? Então contaram que foi ele, contaram como foi e tal. E então ele já coloca a punição, que são as 20 vergastadas, ou seja, apanhar no lombo, né? Com aquelas cordinhas
tinha uma pontinha assim de bronze que rasgava, né? Bom, no meio disso tudo, conforme foi feita a condenação, Gesiel então se levanta e diz que ele se acovardou e tal, né? Mas que o responsável por tudo aquilo era ele. Então Licínio o questiona: mas não foi você que foi ajudar a apagar o fogo? Não foi você que ajudou os meus homens que se queimaram? Não foi você que preparou medicamentos, né? Fez as ervas, tudo? Aí ele responde: fiz isso por remorso, quando vi que o incêndio tomou uma proporção muito grande. Quando Gesiel toma essa atitude, a expectativa dele era que o questor deixasse o pai de lado e ele levasse as chibatadas. Mas no fim das contas, os dois apanham, né? E o velho pelo crime cometido e o rapaz por ter se culpado, né? Por ter falado aquilo que nem o questor sabia. Porque, ao contrário, a intenção do questor não era colocá-lo ali naquela surra, naquela punição. Porque tinham falado muito bem dele. Mas, como ele resolveu assumir tudo, então os dois apanharam. A Abigail ficava só olhando, né? Ela não conseguia ter uma reação. Tamanho era o susto dela, porque ela nunca havia convivido com violência de nenhum tipo. Aí no meio dessa surra, nos dois, pai e filho, eis que entra um dos soldados para dizer para o questor que um desses seus melhores homens que havia sido atingido pelo fogo, naquele momento havia falecido. Então ele ficou muito louco, ficou colérico, né? Como a gente fala. E aumentou as chibatas, né? Aumentou a punição, dobrando, né? A punição para pai e para filho. Mas como ele sentia muita raiva daquele senhor, ele pediu que também usasse a chibata nas mãos e nos pés, porque não era costume da época, era só nas costas, né? E então ele pede que use também nas mãos e nos pés, para que aquele velho não cometa mais aquilo. Só que numa desses movimentos, o soldado que estava aplicando a punição, ele se desequilibra e a pontinha da chibata, que era de bronze, cortava, vai na garganta do velho. E ali ele desencarna. Então, todo mundo para, fica aquele climão, né? Para saber o que está acontecendo. Gesiel, como já havia percebido, vira para Abigail e fala: Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia, não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. E ela começa a entoar, né? Chorosa, com voz trêmula, mas começa a fazer a prece dos aflitos, que é essa aqui. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, chamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará.
E durante essa prece, durante essa oração, ela emana uma vibração muito boa, muito bonita, porque ela era pura, né? E além do entendimento das questões divinas, ela tinha essa pureza. Então, isso faz com que todo mundo pare. Questor, soldados, todo mundo fica naquela vibração. Todo mundo modifica a feição, né? Até mesmo o questor. Mas para que ele não perdesse a compostura, né, e a sua postura de mal, ele pede que o soldado tire ela do salão e jogue-a na rua. Ele não a pune, como foi feito com o pai e com o irmão, mas pede para um soldado levá-lo embora. Tamanho foi o incômodo, né? É aquele embate, né? Do bem e do mal, daquilo que é muito bom com aquilo que é muito mal. Então, nesse trechinho a gente já vê que, apesar dos pesares e apesar do que o mundo vive até hoje, o bem, ele sobrepõe-se ao mal, sim. Mas, por conta da nossa própria evolução, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente deixa ele de lado, porque ele não tem ibope, né? Mas existe muito bem feito por aí. E aqui a questão não é ter o ibope, né? A questão é a prática disso. Bom, em sequência, ela vai até a casa de uma senhora, né? Que ela conhecia, chamada Sostênia, e pede abrigo. Mas a Sostênia estava ali meio que de favor, assim, também. E já era bem velhinha, então também não poderia tomar conta da Abigail, né? E dá a ideia para Abigail de procurar um casal chamado Zacarias e Ruth. Eles haviam perdido um filho exatamente para essas torturas, para esse questor. Mas na cabeça da Abigail, ela queria voltar para a chácara deles e pedir que o questor se condoesse da situação dela, né? Quem sabe ele não ficaria com dó dela, né? E deixaria ela morar ali. E a dona Sostênia faz com que ela tire essa ideia de cabeça e procure Zacarias o mais rápido possível. Por quê? Porque o casal sairia da cidade, eles estavam voltando para a Palestina, eles iam embora de Corinto. E a ideia era que levassem Abigail com eles. Bom, então ela caminha bastante, porque era bem longe, né, onde eles moravam, em Cencreia, bem longe de Corinto. Ela caminha, ela começa a ter febre, fome, né, tá toda estropiada, mas mesmo assim ela chega lá. Lá chegando, na casa de Zacarias e Ruth, ela é bem acolhida por eles, conta todo o ocorrido e pede abrigo, pede ajuda, né? Como eles haviam acabado de perder um filho, a coisa mais fácil foi os dois aceitarem a presença dela, né? Até porque ela era uma menina para a época, né? Apesar dos 18 anos. Bom, e o capítulo, ele encerra-se justamente quando eles falam para ela: calma-te, irás conosco, será nossa filha para sempre. E aí então ela adormece, consegue adormecer numa cama e delira por 3 dias
por conta de febre alta entre a vida e a morte. Bom, fica aqui então o nosso segundo capítulo. Logo, logo a gente fala mais um pouquinho, tá? Que a gente aprenda a ser um pouco mais humilde e aprenda principalmente a ouvir as nossas intuições ou as intuições daqueles que estão acima de nós, para que a gente consiga se dar bem, né? Chegar sem muito tropeço. Até a próxima.